Fala galera, tudo certo? Fala aqui o Highlander e bem-vindos a mais um vídeo do canal. E eu trouxe o vídeo que vocês estavam esperando, e eu tô falando isso porque no início de novembro eu fiz uma enquete perguntando qual era o próximo console portátil que você queria ver aqui no canal. E o grande vencedor foi o Retroid Pocket G2, que está aqui comigo um pouco mais de uma semana, então finalmente eu pude trazer esse vídeo aqui para vocês. O aparelho ainda é bem recente, foi anunciado no final de outubro de 2025, e ele nada mais é que a versão revisada e melhorada do Retroid Pocket 5, dos consoles de maior sucesso da fabricante Retroid, que é uma das grandes fabricantes de consoles portáteis retrô, quando falamos principalmente de emulação Android. E o Retroid Pocket G2 pegou todas as qualidades do Retroid Pocket 5, como por exemplo sua tela OLED 60 Hz de excelente qualidade, botões de muita qualidade, sticks com Hall Effect que evita aqueles problemas típicos puxando para um lado e para o outro que pode acontecer em alguns consoles, e ele aumentou ainda mais a capacidade de emulação do Retroid Pocket 5 com um novo processador. E é esse processador que a gente vai conhecer nesse review. Então, para você que está pensando em comprar o G2 ou então quer só conhecer as capacidades de emulação desse console, fica aqui comigo que eu vou te ajudar a responder essas dúvidas. Então, bora pro vídeo! Então, sem mais enrolação, bora aqui abrir a caixa e vamos ver o que é que acompanha o Retroid Pocket G2. De cara encontramos aqui essa proteção, vou logo retirar. Em seguida temos esse pequeno selo de qualidade, beleza. E tá aqui o console, mas deixa eu tirar ele que eu quero ver primeiro o que é que acompanha aqui na caixa. Temos um manual, meu Deus, esse é pequeno, se duvidar menor que o R36S, com algumas informações importantes como as opções dos botões. Temos também aqui o cabo USB, bem bonito, tem escrito Retroid Pocket nele, e gente, guarde esse cabo, pois ele é compatível com a saída de vídeo. E vamos dar a nossa primeira olhada no Retroid Pocket G2. Começando então pela parte traseira, onde temos a entrada de cartão de memória, uma entrada de áudio P2 e a entrada USB-C, que suporta até carregamento rápido de 27 watts. Vamos olhar aqui a parte de cima, temos o controle de volume, o botão de ligar e os botões de ombro, os botões superiores e os gatilhos. Já na traseira temos essa parte aqui de alto relevo muito bonita, na parte de pegada. Temos o logo da Retroid Pocket e as saídas de ar. Agora aqui olhando os botões juntos do stick, dá para ver em detalhes aqui, eu escolhi nessa cor aqui, é 16 bits. Tá aqui também os botões inferiores de home e de voltar, que ficam abaixo de cada um dos sticks, na parte frontal do aparelho. Galera, bora começar ligando nosso aparelho, vou pressionar aqui o Start, se deparamos então com o logo da Retroid, a animação inicial e provavelmente vamos estar aqui com a tela de configuração inicial. Pronto, é isso. Nesse momento aqui eu vou parar e vou instalar a película que eu comprei junto do aparelho. Enquanto eu instalo aqui a película, eu gostaria de conversar com vocês sobre as especificações técnicas desse monstrinho. Ele é equipado com o Snapdragon G2 Gen 2, que foi lançado em 2025, é um chipset recente e foi feito especificamente para consoles portáteis, onde a Retroid foi a primeira parceira aí da Qualcomm para inaugurar esse chipset. É um chipset bem poderoso e ele é o motivo desse aparelho vir com Android 15, enquanto o Retroid Pocket 6, que vai ser lançado em janeiro, vai vir com Android 13, pois ele conta com um processador um pouco mais performático, mas é um processador um pouco mais antigo, que é o mesmo que equipa o Galaxy S23 Ultra, que é o Snapdragon 8 Gen 2. Esse processador é responsável por toda a diferença entre o Retroid Pocket 5 e o Retroid Pocket G2, por isso que eu quis abordar ele primeiro. Em seguida temos quase o mesmo hardware do Retroid Pocket 5. Temos uma memória RAM de 8 GB DDR5, um armazenamento interno UFS 3.1 de 128 GB com um slot para expansão de cartão de memória, Android 15, como eu já comentei. A tela é de 5.5 AMOLED de 1080p a 60 Hz. A tela é muito boa, daí vocês não vão se arrepender mesmo sendo 60 Hz. Ele conta com uma bateria grande, uma bateria de 5.000 mAh, que garante umas boas horas de jogatina, vai depender basicamente da plataforma que você estiver jogando. Obviamente, se você estiver jogando mais Switch, vai durar bem menos que se você estiver jogando, por exemplo, PlayStation 1. Além disso, temos uma dissipação de calor ativa, que eu vou comentar um pouco mais à frente, sticks com Hall Effect, que vão evitar os problemas de drift, que eu já comentei, temos suporte ao Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4 e é isso sobre especificações técnicas. Basicamente, é o Retroid Pocket 5 com a melhoria de processador, o que envolve também a atualização da placa gráfica, GPU, e a memória RAM trocou de DDR4 para DDR5. Além disso, houve a versão da atualização do Android, que é mais um requisito desse processador por ser mais novo. Galera, e bora comentar agora do seu sistema Android que vem no seu Retroid. É um Android 15, mas ele tem modificações para que faça sentido e se diferencie de um simples celular, afinal estamos num console portátil.
Então, tão logo você acaba a configuração inicial, onde ele vai perguntar quais emuladores você já quer que instale logo de cara e qual launcher. Temos o Retroid Launcher, que eu vou comentar depois, e caso você não escolha esse, você vai se deparar com essa tela que eu recomendo, para que você faça a configuração da forma que melhor se adequa ao seu uso. Então chegamos aqui já tem algumas alterações de aplicativos que eu instalei, que eu ainda vou comentar um pouco mais à frente, mas a primeira coisa que você tem que entender, tão logo chegue nessa tela, dê sua central de notificação, e aqui vão ter alguns atalhos úteis que vão aprimorar sua experiência aqui no seu console portátil. Então primeiro temos o controle de Wi-Fi básico de qualquer Android. Em seguida já temos o modo Performance. E ele vai me listar as opções Standard, Performance e High Performance. Olha, esse console é tão poderoso que na maioria das vezes eu jogo como Standard. Alguns jogos, como por exemplo Breath of the Wild do Switch, eu acabo colocando em Performance, que melhora um pouco o desempenho, mas no geral o Standard já aguenta tudo. Temos a opção Joystick Lite, ó. Acabei de ligar, estava desligado, vou desligar novamente. E você pode controlar ainda a cor que você vai entender. Você tem que tocar exatamente aqui na setinha e ele vai me dar aqui o panorama de todas as cores que você pode escolher. Tem até inclusive alguns atalhos já pré-definidos, caso você queira escolher. E você ainda pode controlar o nível de saturação e o nível de brilho. Então você tem um controle bem... Opa, voltando para o verde. Você consegue regular aqui a saturação, brilho, então todo um controle. Eu acabo deixando no branco por preferência, no momento eu vou até desligar para não atrapalhar na gravação, que ele vai botar muito brilho aqui sem necessidade. E em seguida temos a opção da FEM, que está aqui no modo Smart que eu coloquei. Ao tocar aqui, vocês têm a opção Quiet, Smart, que vai aumentar a ventilação ativa de acordo com a demanda. Com maior temperatura, maior vai ser a ventilação, e o modo Sport, que vai deixar a ventilação no máximo, que eu vou mostrar aqui para vocês como audível fica. Prontinho, vou alterar aqui para o modo Smart, que eu prefiro. E, gente, isso daqui é muito importante, pois isso diferencia também o seu console portátil de um simples celular. Porque o que acontece? Você está lá com o S23 Ultra, que é o meu caso, que tem um Snapdragon 8 Gen 2, mas ele não tem uma resfriação ativa, ele tem uma resfriação passiva. Então você está jogando lá por alguns minutos e você vai notar que a performance vai diminuir para baixar aquela temperatura. Como aqui no seu Retroid você tem uma ventilação ativa, que você pode aumentar a velocidade da ventoinha para tirar aqui o calor do aparelho, dessa forma você consegue jogar por muito mais tempo sem que a performance do seu aparelho diminua para reduzir a temperatura do processador. Então essa opção é muito importante para qualquer console portátil de alta performance, que é o caso desse na minha opinião. Gente, temos a opção do Controller Style, que a opção padrão é a Retro, onde o A é o botão de confirmação e o B é o botão de saída. E temos também o modo Disconnect, caso você queira, por exemplo, só utilizar um controle Bluetooth, mas temos também o modo Xbox, onde o B se torna um botão de confirmação, ele inverte, né, o B com o A e o A de cancelamento. Esse modo Xbox é mais utilizado em consoles mais novos ou principalmente em jogos Android, onde provavelmente você tem que colocar no modo Xbox para que seja reconhecido. Na maioria dos jogos que eu utilizo, eu acabo jogando como retro, mas dependendo do jogo, eu acabo alterando para Xbox e vocês podem alterar rapidamente por aqui. E temos também o L2R2 Mode, que já vem no bolso do padrão e eu recomendo que mantenha assim. E dependendo do jogo, você pode acabar alterando, e eu vou explicar agora aqui os modos. Temos o modo Analog. No modo Analog, ele vai detectar aqui a pressão que você está pressionando, tá? Então, se fosse um gatilho aí de um PlayStation 5, por exemplo, né, que ele detecta a pressão que você está fazendo até o final. E no modo Digital, que é o próximo, então logo você pressione, ele já detecta. E é isso, eu recomendo que deixe no both, tá certo? Porque vai reconhecer na maioria dos jogos, se um jogo tiver detecção de pressão, geralmente ele já percebe isso, começa a funcionar no modo análogo, e quando não, ele altera para o digital. Pessoal, e antes de partirmos para o teste, tem algumas outras informações importantes que eu gostaria de informar vocês. Esse aparelho tem 128 GB de armazenamento interno, né? E apenas uma entrada de cartão de memória, como eu falei no momento das especificações. Então eu tô com um cartão aqui de 128 GB, mas eu reparei que acaba sendo muito pequeno, dependendo dos jogos que vocês queiram jogar. Principalmente jogos mais recentes, né? Play 2, Switch, principalmente, jogos são bem grandes, acabam ocupando muito espaço no cartão de memória. Eu tô com um de 128 GB, mas com certeza vou precisar de um maior no futuro. Caso você queira emular jogos de computador com Game Hub, tem um problema aí, pois se eu não estou enganado, ele só instala no armazenamento interno. Então, nesse caso, não há opção de armazenamento interno superior no Retroid Pocket G2, somente no 6, que tem a opção de até de 256 GB de armazenamento interno. Então, fica aí essa informação também para vocês. Gente, analisando aqui um pouco a ergonomia dele. Gostei muito da pegada, tá? Eu tenho mãos grandes e então prefiro aparelhos na horizontal. Ele tem essas curvinhas aqui, tá? Que ajudam muito mesmo na pegada, mas também a Retroid tem o grip oficial deles, que melhora ainda mais, né? Você vai ter uma forma de descansar aqui, a parte aqui interna da sua mão, mas nem tudo é perfeito. Mas vamos falar primeiro a parte positiva. Gostei muito dos cliques, tá? A viagem dos botões, na minha opinião, é muito boa. Não achei barulhento.
Achei esperado, sabe, assim, é um barulho normal de ativação. Opa, acabei ativando um monte de coisa. Os D-pads achei muito bom, mas o destaque para mim vai para os analógicos. São analógicos Hall Effect, como eu falei, então você provavelmente não vai sofrer nunca com drift, mas eu achei eles muito, muito bons. Então foram os melhores analógicos que eu já testei aqui em consoles portáteis. Além disso, temos a opção aqui aqui seria como fosse o Start Select, né, esses dois botões. Aqui é o botão voltado para o Android, então vou entrar aqui na Play Store, vou tocar o voltar, ele voltou, e aqui é o Home, então também posso ir aqui no Settings, vou no Home, novamente, e ele volta para o Home. Você pode colocar o Home para ser somente com um clique ou com dois. Eu deixei com dois para caso eu esteja jogando sem querer, não toque aqui e ele saia do jogo. Quanto à disposição do L1R1, eu achei muito bom. Eu prefiro essa pegada estilo Switch, tá? Do que ao invés, por exemplo, do Anbernic RG477M, onde fica o L1 aqui e o L2, R2 aqui. Eu acho pior. Agora eu não gostei muito do tamanho da viagem aqui dos gatilhos, tá? Aí é pessoal mesmo. Deixa eu ver o que mais que é importante comentar aqui. Ainda sobre ergonomia, pessoal, eu achei que essa posição aqui do D-pad do analógico atrapalha um pouco. Por quê? Quando eu estou jogando com D-pad, eu acabo muitas vezes descansando o dedo em cima do analógico. Isso acontece pois eles estão muito próximos do outro e quase que alinhados. O interessante seria que os analógicos estivessem um pouco mais para dentro. Deixa eu comparar um pouco aqui com o Anbernic RG40XX para vocês terem uma ideia. Então deixa aqui ver o Anbernic, deixar aqui um ao lado do outro. Talvez não seja tão fácil de notar, mas a disposição do analógico do Anbernic, ele está um pouco mais para a direita, comparado ao Retroid, tá? O Retroid está um pouco mais alinhado e aqui ele está um pouco mais para dentro. Então quando eu estou jogando com o Anbernic, um D-pad, repare aqui na posição do meu dedo, eu praticamente não toco o analógico. E é algo que acontece demais no Retroid Pocket G2. Quando eu estou jogando aqui, eu teria que fazer assim para não tocar muito. Eu acabo não sendo confortável. O modo que para mim é confortável seria isso. E eu acabo tocando um pouco no analógico e às vezes querendo não ativa. Então essa é uma pequena crítica de ergonomia que eu achei. Questão do peso, eu achei adequado pelo tamanho também da tela, né? O RG40X, por exemplo, tem uma tela de 4 polegadas. Diferente do Retroid Pocket G2 e do Retroid Pocket 5, né, que eu comentei antes no início, que tem uma tela de 5.5 polegadas. Então, eu achei o peso adequado para o tamanho da tela e adorei essa tela OLED. Eu acho que fez muita diferença nos jogos, principalmente jogos mais recentes. Ficou muito mais legal mesmo. Não acredito que haja tanta diferença para a tela 120 Hz, até porque eu tenho um S23 Ultra de 120 Hz com a tela OLED também. E, sinceramente, principalmente para jogos retrô, a tela 60 Hz aqui é mais do que suficiente. Gente, antes de continuarmos, já queria pedir aqui para vocês se inscreverem no canal, porque isso ajuda demais no crescimento dele, e se puder, hypa também esse vídeo para que o YouTube entenda que esse vídeo pode ser divulgado para mais pessoas. Então, antes de a gente voltar aqui para o console, uma coisa que vocês têm que entender sobre ele, e se vai impactar talvez na sua opção de compra. Esses consoles Android, gente, não vêm com jogos. Alguns vêm com emuladores, esse aqui no caso do Retroid Pocket, ele tem os atalhos para você escolher quais emuladores serão instalados, você escolhe e ele instala, mas não vem com nenhum jogo. Você tem que ir atrás de jogos, você tem que ir atrás das BIOS para poder carregar certos jogos. Então, se você quer uma experiência mais prática e ficar naqueles jogos PS1 para trás, é recomendado que você pegue aparelhos Linux, como o R36S, como o Anbernic RG40XX, como o Trimui Smart Pro, entre outros que eu já passei até no meu guia de compras. Agora, se você quer uma opção mais poderosa para emular Play 2, GameCube, Wii, Switch, então você vai ter que estudar um pouco mais e aprender a utilizar esses aparelhos Android, que exigem uma configuração de front-end, que eu já vou falar já um pouco mais, e principalmente que você adquira ou consiga todos os seus jogos e você vai ter que pesquisar muito no Google, beleza? Então fica aí essa informação e bora voltar pro vídeo. Pessoal, e a próxima coisa que temos que entender é sobre o front-end do seu Android. O que é isso? O front-end vai ser o aplicativo responsável por pegar todos os jogos que tem aqui, seus emuladores, e listar de uma forma visual que pareça um console portátil, não só mais um Android. Eu escolhi o ESDE, eu acredito que ele é o mais popular, mas antes de falar sobre ele, eu quero falar sobre o launcher que já vem no seu aparelho, que é o Retroid Launcher. Então ele é também um front-end. Vou abrir aqui na lista de aplicativos, Retroid Launcher. O Retroid Launcher ele vem amadurecendo ao longo do tempo, tá? Mas ele ainda é bem ruinzinho. Mas caso você queira usar, já está aqui instalado, então você pode tentar. Por padrão, quando você abre o Retroid Launcher a primeira vez, só vai vir a opção All Platform. E cada uma das plataformas são os consoles. Para adicionar um novo console aqui na lista, você tem que vir aqui nessas setinhas. Ele vai perguntar qual console você quer adicionar, qual plataformas, tá?
Aí eu já adicionei algumas, por exemplo, ó, tem algumas aqui, vou adicionar aqui, por exemplo, Nintendo 64. Quando você seleciona a plataforma, você tem que informar aonde estão os jogos desse console. Então eu vou pressionar aqui X, tá? E ele vai vir aqui para essa tela de configuração. Você vem aqui em Directories, clica 2 vezes, e vai perguntar, olha, que pasta está a sua biblioteca de Nintendo 64? Então vou aqui em adicionar, porque eu deixei dentro do cartão de memória, eu estava fazendo teste com GBA, vou procurar aqui Nintendo 64. Em 64, aqui, pronto, adicionar essa pasta e sincronizar. E ele vai atualizar aqui, informando que está fazendo a busca. E em breve, vou pressionar B, em breve ele vai mostrar. Pronto, ele já informou, tem 4 jogos aqui na pasta, de fato tem isso, eu vou clicar agora em Games. E ele vai listar os jogos que tem aqui. 007, Mario Kart, Super Mario 64 e o Super Smash Bros. Ele não conseguiu fazer o download das capinhas, alguns jogos ele faz, outros não. É um pouco amador aí no processo. Aí depois disso ele tem que configurar também o emulador que tem que carregar essas partes aqui. Então aqui dá só uma visão geral rapidinho, como você pode adicionar plataformas e seus jogos. E tem algumas outras configurações aqui que vocês podem querer percorrer, questão de onde ele vai escanear os jogos, ele vai escanear também as subpastas dentro das pastas e assim vai. Também configurar no RetroArch, por exemplo, você escolhe se vai carregar o RetroArch 64, 32 ou Default, enfim. Não é um launcher bom na minha opinião, mas vem amadurecendo. Pronto, e quando eu quiser sair do launcher, tem esse ícone aqui, ó, para desligar, vou novamente nele, voltou para a tela inicial. E finalmente vamos poder ver o SDE, que é a front-end que eu escolhi. Então eu vou inicializar ela aqui. Você pode inclusive configurar para que, tão logo seu Retroid Pocket G2 ligue, ele já vem aqui para essa interface front-end, era assim que estava configurado no meu, eu desabilitei somente para esse review aqui com vocês. E em seguida ele vai listar aqui várias pastas com os emuladores, os consoles, etc. Essa configuração aqui, gente, eu vou lançar um vídeo à parte, pois ele é bem complicadinho, já vou logo adiantar. Eu esperava algo mais fácil, mas infelizmente não foi a realidade. Depois de estar tudo configurado, você pode navegar aqui e ele vai listar, ó, aqui são Android Apps, são os aplicativos Android que não são, né, os emuladores. Aqui é um acesso direto só para os emuladores, se você quiser abrir os emuladores sem abrir nenhum jogo. E aqui está as pastas dos consoles e jogos que eu adicionei, tá? Se você adicionar outros, vai ter outros. Então, Nintendo 64, DS, Nintendinho, GBA, GameCube, Super Nintendo, Nintendo Switch, Wii U, acho que é a mesma pasta para os dois, Sega Saturn, PS2, PSP e voltou para os favoritos. Então a gente já tem aqui uma interface gráfica, né, bem mais parecida com outros consoles portáteis que vocês já testaram ou jogaram, porque essa interface aqui do SDE é utilizada, por exemplo, em outros consoles. O próprio Ambernic aqui no RG40XX, quando eu utilizei a Nully, ele usa essa interface aqui, esse front-end do SDE, esse tema, na verdade, né, esse tema que é utilizado aqui no SDE. Pois você, inclusive, você pode alterar, tem diversos temas aqui. Eu só escolhi um para a gente poder testar o console. Então pronto, a gente já tem tudo que precisa para poder finalmente conhecer o desempenho desse pequeno poderoso aqui. Então bora lá começar os nossos testes de emulação, e eu vou começar pelo console que eu acredito que seja dos mais fracos, mas que possa ter alguma dúvida, pois PlayStation 1 para trás, gente, ele vai rodar brincando, não há nenhuma dúvida. Vamos começar então com o Sega Saturn, e eu vou com o Sega Rally Championship. Começando então com o nosso primeiro jogo, Sega Rally Championship. Eu vou encurtar aqui para começar logo o jogo, mas adianto que jogo de corrida não é o meu forte. Mas bora lá. Eita, já comecei segurando o freio. Eu tô dizendo, perdoem a qualidade do piloto, não é meu forte, mas o que importa pra gente, capacidade de emulação, 60 FPS cravado, também não é de se surpreender, né? É um console bem poderoso, até mesmo um console mais simples, como o Ambernic RG40XX, consegue jogar satisfatoriamente, não a 60 FPS cravado, mas consegue desenrolar. Então vamos agora para o console que eu acredito que seja o próximo em termos assim, de mais pesado, né? PSP, que, bem, depende do jogo, mas sabemos que no caso de God of War, Chain of Olympus, ele é bem pesado mesmo. Então, um dos jogos mais pesados do PSP, que o R36S roda muito mal, o Ambernic RG40X já fica um pouco mais jogável, mas aqui a experiência, gente, vai ser bem diferente. E galera, tem coisa mais gostosa do que jogar os clássicos do God of War, aquele hack and slash frenético a 60 FPS? Poxa, não tem. Eu gosto demais de hack and slash, alguns, depende também do título, mas God of War eu adoro. E a experiência aqui é outra. Como eu disse, esse é o meu primeiro console com Android. E eu nunca tinha jogado a 60 FPS cravado nos meus outros consoles.
Então, como vocês podem ver, PSP aprovadíssimo. Agora bora de PS2, gente. Tem alguns títulos aqui, vou começar pelo Ben 10 Protect of Earth. Galera, e desde já posso adiantar que a capacidade de emulação de PlayStation 2 está no estado totalmente sólido, praticamente toda a biblioteca é emulável, e emulável muito bem. Aqui com o Ben 10 estou aqui com 30 FPS, padrão do jogo, sem nenhum problema, totalmente fluido. Aqui com o Naruto Ultimate Ninja 5, essa versão da ROM é 25 FPS, que é a versão PAL. Nenhum problema, gente, totalmente fluido, vocês não vão ter aborrecimento nenhum com o PlayStation 2. E posso adiantar que a experiência pode ficar ainda melhor, porque eu poderia colocar um patch 60 FPS que eu não fui atrás, eu poderia melhorar ainda a performance, deixar, por exemplo, widescreen, tem muitos jogos que têm essa compatibilidade. Eu diria que esse é um console perfeito para quem quer relembrar as memórias de Play 2. Pessoal, agora eu quero ir de Wii U, vamos de New Super Mario Bros. U. Pessoal, e com o Shenmue foi uma experiência mista. Reparem no canto esquerdo superior da tela, que ele está compilando shaders. E enquanto ele está compilando, o jogo fica bem lento e engasgado. Eu esqueci de colocar o contador de FPS nesse momento, mas após eu já fazer a compilação completa dos shaders, olha a diferença. E dessa vez eu coloquei o contador de FPS. Já fica bem jogável. Ele tem algumas quedas aí na faixa de 45, 50 FPS no mínimo. Então é questão de você esperar a compilação dos shaders para que a experiência do jogo fique bem fluida. Eu acredito que isso vai se repetir com todos os jogos desse emulador. Não tenho tanta experiência nele, mas qualquer dica podem me passar. E agora bora para Switch. Esse aqui que foi a minha maior surpresa de emulação nesse console. Eu tenho alguns jogos, alguns rodam bem, outros não. Bora começar então com Pokémon Let's Go Pikachu. E bora começar a minha maior surpresa, que foi com o Switch. Eu também tenho um Switch, então pude comparar bem. O Pokémon Let's Go Pikachu, na maioria das vezes, vai estar lá 30 FPS como no console, com algumas quedinhas ali a 25 FPS. Totalmente jogável, gente. Eu tô até jogando todinho ele aqui. A única crítica dele, né, porque essa forma de capturar como Pokémon GO é o que mata os jogos. Tirando isso, é perfeito. Mas tem alguns momentos que tem uma queda de FPS pesada, onde você sente, tá? Então não é perfeito, mas roda muito bem. E agora vamos de Mario Odyssey, um dos melhores jogos de Mario aqui do Switch, e ele roda muito bem, gente. 60 FPS na maior parte das vezes, dá pra você jogar o jogo todinho sem problema nenhum, foi outra surpresa esse daqui. Mas bora porque vocês estão esperando, com certeza. Eu tô falando de Zelda Breath of the Wild. Esse sim é um jogo pesado, gente, e na maior parte das vezes eu posso te tranquilizar, ele vai rodar 30 FPS, e é um jogo... Praticamente o Switch só em si já vale só por esse jogo, né? Porque você tem uma experiência muito melhor. E na maior parte das vezes você vai ter 30 FPS, vai dar para jogar, vai ter algumas pequenas quedas. Nenhum problema, na minha opinião, dá para aproveitar o jogo caso você não tenha um Switch. Eu tenho um Switch mesmo assim, gente. Olha, gostei muito aqui da capacidade de emulação do Eden. Agora reparem numa coisa, estão vendo essa água branca? Isso é só um bug do Eden, certo? É uma opção que você altera e pronto, tá aí, a água tá perfeita de novo, o FPS tá igual. Isso é só um bug. O jogo mesmo dá pra você jogar todinho sem nenhum problema, e é jogo pra muitas e muitas horas, já adianto logo. Fique aí tranquilo caso você queira jogar seu Zelda aí no seu emulador Eden. E agora, gente, finalizado o Switch, eu quero ir rapidamente pelo Game Hub, na emulação de jogos de computador, pois é muita coisa para cobrir em um review apenas desse aparelho. Então vou aqui no meu Android Apps, Game Hub, e daqui eu já fiz a conexão com a minha conta Steam. Tá? Eu já fiz a conexão com a minha conta Steam, já testei 2 jogos que eu vou agora passar para vocês. Galera, e sobre o Game Hub, minha opinião é mista. Primeiro porque, assim, é um console portátil Android para emular jogos de computador. Então isso não é uma tarefa fácil. Nos 2 testes que eu fiz, o console ficou bem quente mesmo, chegando a quase 100 graus, que é um pouco até perigoso. Ele conseguiu rodar Dead Space muito bem, que já é um jogo de 2008, então não tive problemas quanto a isso. O controle é totalmente funcional desde o começo, não tive que fazer nenhuma configuração. Mas fica essa observação aí, gente. Se o seu negócio é jogos de computador, talvez um console portátil Android não seja a melhor opção, mas sim um Steam Deck ou similar. Aqui com Resident Evil Revelations, que já é um pouco mais recente, a versão do PC de 2013, ele já não conseguiu ficar 60 FPS, ou então a temperatura já estava tão alta que ele precisou reduzir um pouco o desempenho. Então fica aí a informação, mas sim, dá para emular jogos de computador. E alguns jogos que são mais leves, como por exemplo Hollow Knight ou Six Song, você consegue jogar muito de boa. Mas eu até recomendo nesse caso a versão do Switch, eu acho que vai rodar até melhor.
Gente, estamos chegando ao fim desse vídeo, mas segura um pouquinho, porque antes disso eu quero falar para vocês sobre preço e minha opinião final sobre o console. O Retroid Pocket G2, ele foi lançado a $200, um pouco mais de R$1.000, comprando ele e também com a taxa de importação. Por falar em taxa de importação, escolha a transportadora 4PX, aí você vai garantir impostos entre 100 e pouco a 200 e poucos reais. Essa é a média de valores que o pessoal tem compartilhado. Então, nesse valor aí, você vai pagar o quê? 1.500, 1.600 no máximo. E, na minha opinião, vale a pena demais. Só que a Retroid já aumentou o valor. Não está mais $200, está $220. Então, aumenta aí mais quase R$200. Então, tem que ter isso em mente. Contudo, a Retroid parece que quer matar esse aparelho. E por quê? Porque desde que ela anunciou ele, ela também anunciou a pré-venda do 6. E o Retroid Pocket 6 já vai começar a ser enviado agora em janeiro. Ele custa hoje $209, enquanto o G2 hoje passou a custar $219. Mas o Retroid Pocket 6 é a real evolução do Retroid Pocket 5. Ele conta com a tela também OLED, mais de 120 Hz. Ele conta com 1.000 mAh a mais de bateria, ou seja, mais autonomia. E você ainda tem a opção de escolha se quer o D-Pad ou o stick em cima ou embaixo, você pode escolher. Ainda tem mais, você pode escolher 12 GB de memória RAM ou 256 GB de armazenamento interno. Então é uma opção melhor e o valor dele parte de $209. Agora, se você não pode esperar, na minha opinião, o G2 vale muito a pena. Vocês viram a capacidade de emulação, ele emula o Play 2 nas costas, consegue entregar uma experiência bem satisfatória com o Switch e isso só vai melhorar com o tempo. Para quem vem acompanhando a evolução da emulação de Switch, ela vem melhorando um bocado. Sempre estão sendo lançados novos drivers que vai melhorar a compatibilidade e desempenho, então isso é algo muito promissor, pois esse processador aqui G2 já conseguiu ser bem melhor do que o do Retroid Pocket 5, era o Snapdragon 865. Agora, se por outro lado você pode esperar receber ali em final de janeiro, começo de fevereiro, o Retroid Pocket 6 é uma melhor opção. Eu pessoalmente estou extremamente satisfeito com esse G2, como eu falei no início, esse é meu primeiro contato com a emulação Android, e ele está entregando mais do que eu esperava, até no Game Hub, com alguns jogos que eu pude jogar de computador que eu nem esperava que fosse possível, ele conseguiu até carregar alguns jogos muito bem. E quando ele não consegue, como eu tenho um computador gamer extremamente competente, eu posso utilizar Steam Link ou então Moonlight Sunshine, né, para fazer streaming. Temos até um vídeo aqui sobre isso no canal, mais focado nos aparelhos ali de entrada da Ambenic, do R36S. Mas enfim, é muito competente, eu estou muito satisfeito. Então, basicamente é isso. Não pode esperar? Pode comprar o G2. Se puder esperar, pega o 6. Gente, é isso. Se ficou alguma dúvida, por favor, deixa aqui teu comentário que eu vou fazer o meu melhor para te ajudar. E eu quero agradecer demais quem ficou aqui até o final. Se puder, curta, compartilha esse vídeo e se inscreve para dar aquela força no crescimento do canal. E até a próxima!